Você sabia que Salomão, o rei mais sábio da história, teria dominado os 72 espíritos demoníacos de uma lenda milenar? Como um simples mortal poderia controlar forças tão poderosas? Hoje, vamos revelar os segredos obscuros por trás dessa história fascinante, mergulhando em textos antigos e explorando o que esses espíritos representavam. Se você está curioso sobre o mundo do ocultismo, os mistérios históricos ou quer entender como essas figuras demoníacas ainda influenciam filmes, livros e até jogos, esse vídeo foi feito para você. Prepare-se para entrar em um reino onde a sabedoria e o sobrenatural se encontram em uma batalha épica. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável, é uma figura emprestada em diversas culturas e religiões. Porém, o que muitos não sabem é que ele teria tido uma relação bem peculiar com o sobrenatural. Salomão não foi apenas o monarca responsável pela construção do grandioso Templo de Jerusalém, mas também teria dominado 72 demônios poderosos, espíritos que, de acordo com os grimórios antigos, foram invocados por ele para cumprir várias tarefas extraordinárias. Esses demônios, conhecidos como a Goetia, são descritos como entidades que governam uma vasta gama de poderes, e a habilidade de Salomão de controlá-los revela algo muito além da simples sabedoria. O que nos leva a questionar: como um homem poderia dominar tais forças tão malignas e perigosas? Segundo a tradição, o Anel Mágico de Salomão foi a chave para o seu domínio sobre os demônios. Dizia-se que o anel tinha um selo divino que permitia que ele comandasse essas entidades a seu favor. Era o poder de controlar esses seres sobrenaturais que lhe davam uma capacidade de realização feita que seria impossível para qualquer outro ser humano. Por meio desses artistas, Salomão não só controlava os demônios, mas também obteve conhecimentos ocultos que lhe permitiram governar com sabedoria e entendimento profundo das leis naturais e espirituais. Mas, como isso foi possível? Como um objeto simples poderia conceder tanto poder? Entre os 72 demônios da Goécia, muitos eram conhecidos por seus poderes de manipulação, transformação e até de destruição. Cada um desses espíritos tinha uma habilidade única, e Salomão os usava de acordo com as necessidades do seu reinado. Baal, por exemplo, era um rei demoníaco que poderia tornar as pessoas invisíveis. Paimon, outros desses espíritos, era conhecido por seu vasto conhecimento e sabedoria, tornando-se, em algumas lendas, até mesmo um conselheiro de Salomão. Demônios como Asmodeus e Astaroth tinham habilidades que se associavam aos vícios humanos, como luxúria e ganância, e, de acordo com as histórias, Salomão sabia como usá-los para fortalecer seu reinado e trazer prosperidade para o seu povo. O mais curioso é que, apesar de sua origem sombria, esses demônios eram chamados para cumprir tarefas que, de outro modo, seriam impossíveis para o homem. O Templo de Jerusalém, um dos maiores feitos de Salomão, teria sido construído com a ajuda desses espíritos. Salomão invocou os demônios para ajudar a extrair materiais preciosos, cortar pedras gigantescas e realizar outros trabalhos sobrenaturais que nenhum trabalhador humano seria capaz de executar. A construção de um templo tão grandioso só seria possível se essas forças, muitas vezes vistas como destrutivas, fossem usadas de maneira controlada e orientada por Salomão. Mas por que Salomão teria se envolvido com essas entidades? A resposta, de acordo com as lendas, está em sua busca incessante pelo conhecimento. Salomão não apenas controlava os demônios, ele os usava para aprender os segredos do universo. Cada espírito tinha algo a ensinar, desde as ciências naturais até as leis que regem o cosmos. O controle sobre essas entidades proporcionou a Salomão uma visão mais clara do mundo, permitindo-lhe governar com uma sabedoria que parecia vir de um poder superior. Mas, ao mesmo tempo, o risco de corromper-se com esse conhecimento era imenso. No entanto, o verdadeiro poder de Salomão não foi usado do Anel Mágico, um artista que, segundo as lendas, foi dado a ele pelo arcanjo Miguel. O anel, que apresentou um selo divino, não apenas permitiu a Salomão controlar os demônios, mas também a proteção de suas influências corruptoras. O selo no anel estava ligado ao equilíbrio entre as forças divinas e terrenas, sendo símbolo da autoridade divina concedida a Salomão para comandar as forças do mal. Esses artistas se tornaram o ponto central na história do rei, um símbolo de controle absoluto sobre as forças que outros temeriam até invocar. O Anel de Salomão transcendeu a lenda e se tornou um símbolo eterno de poder, sabedoria e responsabilidade.
Após a conclusão do Templo de Jerusalém, a história de Salomão com os demônios se tornou necessária para além da Bíblia e dos grimórios antigos. Influenciou a arte, a literatura e a cultura popular. Filmes de terror como Hereditário trouxeram à tona figuras demoníacas como Paimon, enquanto jogos como Final Fantasy e Diablo incorporaram esses espíritos em suas tramas, provando que o legado de Salomão ainda exerce uma grande influência. Esses demônios não são mais apenas criaturas mitológicas ou folclóricas, eles fizeram parte do imaginário coletivo, representando tanto o poder que pode ser conquistado quanto o perigo que ele acarreta. Essa reinterpretação moderna das figuras demoníacas de Salomão é um reflexo da forma como as lendas se adaptam, permanecendo relevantes ao longo do tempo. Mas, além de sua presença na cultura popular, o impacto dessa lenda é ainda mais profundo. A história de Salomão e seus 72 demônios não se limita a um conto antigo de poder e controle, ela nos ensina sobre o que acontece quando o ser humano tenta dominar forças que estão além de sua compreensão. O rei Salomão, ao controlar esses espíritos, não apenas alcançou grandes feitos, mas também se deparou com questões existenciais sobre o equilíbrio entre o poder e a sabedoria. A verdadeira lição dessa história está no uso responsável do conhecimento e das forças sobrenaturais. Ao invocar os demônios, Salomão sabia que deveria manter um domínio firme sobre si mesmo, para não sucumbir aos seus próprios desejos e tentativas. Por fim, a lenda de Salomão e os demônios servem como uma metáfora sobre o controle das forças internas de cada indivíduo. Como Salomão, todos nós temos demônios internos, seja o medo, a raiva, a ganância ou o orgulho. Esses sentimentos e impulsos podem nos consumir se não forem controlados com sabedoria. O poder, seja ele sobrenatural ou psicológico, deve ser tratado com cuidado e responsabilidade. Se usado para o bem, pode resultar em grandes feitos, mas se usado sem discernimento, pode causar destruição. A história de Salomão nos lembra que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a nós mesmos, e que o conhecimento deve sempre ser usado com integridade. A lenda de Salomão não apenas nos fascina por sua aura de mistério e poder, mas também nos desafia a refletir sobre o impacto do conhecimento e da autoridade. Em um mundo onde muitos buscam controlar o desconhecido, a lição que Salomão nos deixa é clara: o verdadeiro poder não reside no domínio externo, mas não há controle interior. E, ao final, a verdadeira questão é: como usamos o poder que nos é dado? De que maneira lidamos com as forças que estão além do nosso controle? Se você tivesse o poder de controlar as forças do mundo, qual seria o uso que faria a esse poder? Salomão nos mostra que a sabedoria e o discernimento são a chave para o equilíbrio entre o conhecimento e a responsabilidade, e é isso que faz a diferença entre criar algo grandioso ou ser destruído pelas forças que tentamos controlar. Se você gostou deste mergulho no mistério da história de Salomão e seus demônios, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você acha do controle do poder e da sabedoria, e continue acompanhando nosso conteúdo para mais histórias fascinantes e enigmáticas.